Olá pessoal, neste vídeo nós vamos começar a falar sobre a técnica do experimento fatorial. Vocês viram ali no vídeo passado um pouco sobre experimentação, da onde que veio, para onde que vai, e a gente hoje vai explicar em detalhes a técnica do experimento fatorial. Então eu vou comentar com vocês brevemente qual que é o espírito dessa técnica, né, quais são os pontos interessantes que a gente calcula, né, e como que a gente calcula isso na mão. E nos próximos vídeos vocês vão cansar de fazer exercício no Minitab. Então eu vou colocar lá vários exemplos, tanto de planejamento quanto de análise dos experimentos. E eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso direitinho lá usando o Minitab. Vai ficar bem mais fácil do que só essa aula de falação, né? Então, começando aqui, né, a gente pode retomar, né, o nosso velho CIPOC aqui, né, e vamos retomar alguns conceitos, né. Os conceitos mais importantes são os conceitos de fatores, né, que são aquelas variáveis de entrada, né. Então aqui para a gente analisar lá o nosso bolo, a gente pode ter vários fatores, temperatura de cocção do bolo, né, a gente pode ter a quantidade de açúcar, né, medido em xícaras, a quantidade de farinha, quantidade de ovos, enfim. A gente tem todos esses fatores. Um outro conceito importante é o conceito de nível. O que é um nível? Nível é o valor que assume aquele fator. Então a gente tem lá 200 graus ou 300 graus. Esses são dois níveis. Perfeito? E outro conceito importante é a nossa variável resposta. O que a gente vai querer medir, que a gente está querendo otimizar, né? Então, quando a gente faz experimento fatorial, a gente quer saber tanto qual fator que influencia no que a gente está medindo. Por exemplo, a quantidade de farinha talvez não afete na doçura do bolo. Ele é um fator de entrada na minha receita, mas eu vejo que ele não tem influência nenhuma no fator, né? E eu também preciso saber como que isso influencia, né? Então, se eu colocar menos açúcar, ele fica mais ou menos doce, né? Ele vai ficar provavelmente menos doce, mas nem sempre isso é óbvio em outros tipos de experimentos. Então a gente vai usar essa técnica justamente para isso, né? Para saber quais fatores influenciam a nossa variável resposta e como que esses fatores influenciam na variável resposta. A gente vai tentar fazer isso no experimento fatorial minimizando o número de rodadas experimentais. Isso daí já vai ficar bem claro para vocês ao longo desse vídeo e nos próximos também, tá? Mas a ideia é saber quais fatores que eu tenho que afetam na minha variável resposta, como que esses fatores afetam a minha variável resposta e qual que é, né, consequência de tudo isso, a melhor configuração para eu ter a minha variável resposta da maneira que eu quero. Perfeito? Só relembrando também um pouco, a gente já falou inúmeras vezes, né, do ciclo PDSA, que ele vai nortear todos os nossos experimentos, né? Então, que é o ciclo PDCA, a gente tem que ir lá primeiro planejar o experimento com questões e predições, depois montar, né, ali ainda no plano, montar um plano de coleta de dados bem preciso para responder cada uma das nossas questões e predições. Depois a gente vai lá e realiza, né, vai lá no study onde a gente executa o plano de coleta de dados. Desculpa, no do, não no study. Depois do do a gente vai para o study, onde a gente analisa tudo que aconteceu no experimento. E com base no study a gente passa para o act, onde nós vamos agir em cima daquilo que a gente aprendeu. Perfeito? A gente vai planejar o próximo ciclo e a gente vai pensar em quais conclusões a gente vai implementar, né? Quais mudanças a gente poderia implementar. Para começar a falar sobre o experimento fatorial, eu queria introduzir com vocês um problema. Então a gente tem aqui, né, o problema citado aqui, que é o helicóptero de papel. Não sei se vocês já brincaram de helicóptero de papel. Você pode ali rasgar e fazer uma dobradura que você tem lá, né, o helicóptero, e você joga ele tem que se manter no ar, né? Então eu até posso fazer um aqui com vocês, eu também não sou especialista em dobradura e recorte, mas a gente consegue fazer um direitinho. Então aqui a gente tem a nossa folha de papel. Eu vou fazer um helicóptero de papel com vocês. Primeiro eu faço as hélices aqui, ó. Eu faço um rasgo, né? Então eu dobro esse daqui para ser a hélice, uma hélice para o lado, a outra hélice para o outro lado, e eu tenho que fazer o corpo do helicóptero de papel, né? Então eu tiro aqui um pedaço na hélice de um lado, tiro aqui
o outro pedaço da outra hélice. E a gente tem aqui o nosso helicóptero de papel. Daí eu lanço esse helicóptero de papel, ele roda e cai. O meu não deu muito certo, mas essa empresa aqui que faz aí no exemplo, ela sabe fazer muito bem isso que eu não sei, né? Então ela fabrica helicóptero de papel e os clientes querem que o helicóptero de papel passe o maior tempo caindo, né? E dê o maior número de voltas durante o ar. E a gente tem vários fatores que podem afetar essa variável resposta, que é o número de vezes que o helicóptero roda e o tempo de permanência dele no ar. Tá, então a gente vai ver quais fatores que podem afetar nisso. E lá o nosso departamento de engenharia de helicóptero de papéis, eles listaram vários fatores que podem alterar. Então a gente tem aqui, né, o tipo de papel, né? Eu posso ter um papel de 75 gramas ou um papel de 120 gramas. A gente chama, na nomenclatura do experimento fatorial, nós vamos sempre pegar dois valores de níveis para cada fator. Então a gente vai chamar um de fator de nível menos e outro de nível mais. Então o tipo de papel é menos quando ele é 75 e é mais quando ele é 120 gramas. Eu posso ter o comprimento da asa, que é aquela parte da hélice, né? Posso ter uma hélice de 3 centímetros ou de 6 centímetros. Eu posso mudar a largura do corpo, eu posso usar 5 centímetros ou 8 centímetros. Eu posso mudar a largura da perna, né, da perna do helicóptero, que pode ser de 4 centímetros ou de 10 centímetros. E posso mudar também a largura da perna de 2 ou 3, enfim. Eu tenho uma série de fatores que podem afetar nesse cara, né? Sem pensar muito nesses níveis, qual que é a estratégia, em geral, que as pessoas utilizam em experimentação para saber qual que influencia, né? A estratégia mais usada, mais padrão, é a gente fixar todos os valores, né? Então, por exemplo, eu quero testar só o comprimento da asa. Então eu fixo todo o resto e vario para vários níveis o comprimento da asa. Eu tenho até uma curva, assim, de como que o tempo de permanência no ar vai se comportar em relação ao comprimento da asa. E daí, uma vez que eu tenho o corpo perfeito, eu fixo ali o corpo e vario as outras. Vamos tentar fazer esse resultado aqui usar essa estratégia para essa nossa experimentação. Então, né, aqui eu tenho o nosso plano de ação com a estratégia 1, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu fixo o corpo, né? O primeiro passo é fixar o corpo em 3 e variar a largura, né? Fixar o comprimento da asa em 3 e variar a largura do corpo, né? Então, né, eu venho aqui, né, comprimento da asa 3. Daí, eu faço com largura do corpo 5, tenho 1,7. Faço com largura do corpo 8, tenho 1,5. Daí eu falo, opa, né? A largura do corpo em 3 é melhor, né? Então eu descobri, né, que a largura do corpo em 5, não 3, desculpa, em 5 é a melhor largura que eu tenho entre 5 e 8. Então, já que eu descobri isso, né, a largura do corpo, eu vou fixar a largura do corpo em 5, que foi o valor ótimo que eu encontrei, e vou variar o comprimento da asa, que é o que eu faço na segunda parte. Então, eu fixo a largura do corpo em 5 e vario o comprimento da asa. Então, fixei aqui a largura do corpo em 5, fiz o tamanho da asa para 3, deu 1,7, e fiz para 6, que deu 2. Então, eu achei que 6 é o melhor comprimento da asa. Com isso, eu tenho 5 e 6 e deduzo que ele é... E deduzo que 5 e 6 é a melhor receita, a melhor combinação. E é o que a gente vê aqui, né? De fato, essa receita é a melhor, que ela dá 2, né? 2 segundos do helicóptero caindo. Perfeito? Então, nesse caso deu certo. Só que às vezes nem sempre a gente consegue chegar no melhor resultado utilizando essa estratégia. Aqui vamos ver um outro caso que poderia acontecer, onde eu tenho um problema com essa estratégia. Então vamos lá. Fazendo um experimento com uma estratégia parecida. Então, eu quero testar a largura do corpo, né? Fixe a largura do corpo em 8 e varie o comprimento da asa. Então vamos lá. Eu fixei aqui a largura do corpo em 8 e
variei o comprimento da asa. Primeiro para 3, que deu 1,5, e depois para 6, que deu 1,2. Como 1,5 é maior que 1,2, eu seleciono o comprimento da asa em 3. Depois, né, eu fixo o comprimento da asa em 3 e vario a largura do corpo. Tá? Então tenho aqui comprimento da asa em 3 e fixo a largura do corpo. A largura do corpo eu faço primeiro para 5, que dá 1,7, e depois para 8, que dá 1,5. Tá? Então, eu tenho que a melhor combinação é 3 e 5. Né? 3 e 5, ele está me dando 1,7. Perfeito? Ok, pessoal? Então, vocês notaram alguma coisa de diferente nessa estratégia? Notem, a gente está fazendo o mesmo experimento, só que quando a gente começou variando a largura do corpo, a gente chegou que a melhor combinação é 6 e 5. E de fato, ali, ó, ele está dando 2 o tempo de permanência. Quando a gente faz a mesma estratégia, segue a estratégia, só que começa da outra variável, a gente está chegando no resultado diferente, de 3 e 5. E notem que 3 e 5, ele tem o valor de 1,7. Nessa segunda estratégia, quando a gente começa variando a largura do corpo, a gente nem faz a melhor estratégia global, tá? Que é o 5 e 6, que dá 2 no tempo de permanência. Perfeito? Então, quando a gente utiliza essa estratégia, a gente perde algumas coisas. E uma das coisas que a gente perde é o efeito de interação entre os fatores. O que é o efeito de interação? O efeito de interação, ele diz que o efeito da minha variável A muda dependendo do nível da minha variável B. É que nem aqueles processos onde eu tenho temperatura. Então, eu colocar certo catalisador numa reação, vamos pensar uma reação química. Então, eu estou vendo o rendimento da reação química. Então, com 100 graus, eu posso usar o catalisador A e o catalisador B. Para esse caso, de 100 graus, o A é melhor que o B. Só que quando eu elevo para 300 graus, o B passa a ser melhor que o A. É justamente isso que aconteceu ali no experimento do helicóptero. E a gente perde isso, muitas vezes, quando a gente varia um fator de cada vez. Então, a técnica de experimento fatorial, ela vai permitir para a gente calcular essas interações e mostrar para nós essas interações. Tá? Então, a gente vai continuar falando aqui, vocês já vão ver como que isso fica muito claro. Perfeito? Né? Então, né, só recapitulando quais são os problemas com a estratégia de variar um fator por vez. Né? Para que essa estratégia funcione, né, a gente encontre a melhor combinação dos níveis fatores, é necessário que os efeitos dos fatores sejam aditivos. Né? Então, não pode ter esse efeito de interação. Mesmo que os efeitos sejam aditivos, essa estratégia é ineficiente porque ela não consegue ver caso tenha interações. Perfeito? Então, a melhor forma de conduzir um experimento e pegar todas estas nuances é realizando um experimento fatorial. Então, a gente passa aqui para o nosso roteiro do experimento fatorial. Tá, então, o que a gente tem que fazer? Determinar quais serão os fatores estudados e seus respectivos níveis e qual que vai ser a variável resposta. Pois o experimento fatorial é completo quando nós realizamos todas as combinações de níveis possíveis. Então, por exemplo, se eu tenho dois fatores, fator A e fator B, e eu estou trabalhando no nível menos e mais para cada um deles, eu vou ter que fazer 4 tratamentos, 4 experimentos. Perfeito? E nesses 4 experimentos, eu vou entender ali qual que é a receita melhor deles. Aqui nesse curso, nessa introdução, nós vamos estudar apenas experimentos fatoriais completos, que são os experimentos onde a gente faz todas as combinações possíveis. Depois, né, mais para frente, no curso de Black Belt, a gente tem uma técnica que é o experimento fracionado, onde a gente consegue reduzir bastante o número de rodadas experimentais para chegar nas melhores conclusões. Tá? Então, essa classe de experimentos fatoriais é denominada 2AN, né, fatoriais 2ANs, porque eu tenho 2 níveis para N fatores. E o número n de fatores é o número de rodadas experimentais. Então, eu vou ter 2 elevado a n rodadas experimentais, que estou fazendo todas as combinações possíveis no meu experimento fatorial completo.
E é justamente o que a gente mostra aqui, né? A notação, né? Então, a gente identifica lá os níveis fatores, né? Dois níveis, nível mais e nível menos, 2 elevado a n, e n sendo o número de fatores. E aqui nessa tabelinha aqui do lado, a gente tem um exemplo de uma programação experimental para um experimento fatorial chamado de 2 ao quadrado, ou com 2 fatores, né? Então a gente tem lá 4 tratamentos. O A ele pode estar no nível menos e o B menos. Daí eu tenho o A mais e o B menos. Daí eu tenho o A menos e o B mais. E eu tenho o A mais e o B mais, que é esses caras que estão colocados aqui. E para cada tratamento eu tenho uma variável resposta diferente. Ok? Nesses experimentos fatoriais, a gente consegue calcular um monte de coisa, tá? Então, que a gente consegue calcular, que eu vou mostrar aqui para vocês, é qual fator que influencia mais. Eu consigo fazer isso calculando o efeito principal de cada fator. Então, eu consigo falar quanto que A influencia e quanto que B influencia. Eu também consigo calcular o efeito da interação entre os fatores, ou seja, quanto que a interação AB está influenciando no nosso resultado. Ou seja, quanto que um é dependente do outro. Pode parecer complicado agora, mas na hora que eu mostrar o gráfico e a maneira que a gente calcula essas interações vai ficar muito fácil para vocês. Tá? Então, como é que a gente calcula os efeitos principais? Eu vou passar aqui para a luzinha e analisar esse experimento aqui com vocês. Então, gente, aqui eu tenho esse experimento fatorial que está aí na apostila, é um 2 elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 fatores, tá? Para 2 níveis cada um. Então, eu tenho lá 4 tratamentos. No primeiro tratamento eu tenho lá o A, que ele assume o nível menos, e o B assume o nível menos. Daí no outro, o A é mais, o B é menos mais, mais. E eu rodei o meu experimento e peguei o resultado para cada uma dessas combinações. Então, como é que eu vou calcular o efeito de A? O efeito de A, eu vou primeiro calcular o efeito, né, a minha resposta quando A é mais. E como é que eu faço isso? Eu pego quando A é mais e calculo a média desses efeitos, né? Então, eu tenho lá o efeito de A mais, ele vai ser 1,6 mais 1,8 dividido por 2. Isso daqui dá 1,7. Certo? E depois eu vou calcular o efeito de A menos. Então eu tenho lá efeito de A menos, ele vai ser esse cara aqui e esse cara aqui. Então eu tenho 1,2 mais 1,2 dividido por 2, que é igual a 1,2. Certo? Daí eu vou calcular o efeito de A, que o efeito de A, ele vai ser o efeito de A mais menos o efeito de A menos. Ok? Todo mundo tranquilo quanto a isso? Que nesse caso aqui ele vai ser 1,7 menos 1,2, que é igual a 0,5. Este aqui é o efeito de A, certo? Efeito de A. A gente vai calcular o efeito de B de uma maneira análoga. Tem aí na apostila com vocês, mas eu vou calcular aqui para vocês. Então a gente vai calcular primeiro o efeito, né, de B+, que são esses dois caras, que eu vou ter aqui 1,2 mais 1,8 dividido por 2, que é igual a 1,5. Né? Se eu não errei na conta, é 1,5. E daí eu tenho efeito de B menos, que ele vai ser 1,2 mais 1,6 dividido por 2, que vai ser igual a 1,4. E o efeito de B vai ser o y de B mais menos o efeito de B menos, que é igual a 1,5 menos 1,4, que é igual a 0,1. Então, esse é o meu efeito de B. Notem que o efeito de B é igual a 0,1 e o efeito de A é igual a 0,5. Logo, a gente consegue intuir que
A é mais importante para essa variável resposta do que B. E é assim que nós vamos fazer para todos os experimentos que nós vamos analisar aqui. É lógico, eu não vou precisar ficar calculando isso daqui na mão. O Minitab calcula isso para a gente. E eu também tinha falado para vocês do efeito de interação. Como é que a gente calcula o efeito de interação? É muito simples. Para calcular o efeito de interação, a gente vai fazer um fator, né, um fator virtual, que é o fator de interação AB. Né? Então aqui eu tenho o fator AB. Como é que eu meço o fator AB? Ele segue a regra da multiplicação. Por exemplo, menos com menos é mais com menos é menos com mais é menos, e mais com mais é mais. Então eu vou calcular o efeito da interação olhando isso daqui. Então tenho lá, o efeito de AB mais é 1,2 mais 1,8 dividido por 2, que isso daqui dá 1,5. Perfeito? E daí eu tenho lá o efeito de AB menos, que vai ser igual a 1,6 mais 1,2 dividido por 2, que é igual a 1,4. Então, o efeito da interação AB, ele vai ser igual a 1,5 menos 1,4, que é igual a 0,1, que é igual ao efeito de B. Ou seja, de todos esses caras aqui, quem mais importa é o meu fator A. Tá? A interação de A com B e o fator B individualmente não importam tanto. A gente também, na apostila que vocês conseguem observar, né, a gente pode fazer isso de uma maneira gráfica. Então eu posso ter o gráfico desses efeitos. Perfeito? Então, né, o gráfico do efeito ele vai ser plot de A mais, e para efeitos principais, quando A é mais, quando A é menos, eu ploto isso num gráfico. Ok? Voltando para os nossos slides, a gente tem alguns gráficos também, que são os gráficos de interação, que é o que a gente coloca aqui. A gente vai fazer vários desses gráficos no Minitab, tá? Então a gente vai analisar isso muitas e muitas vezes para fixar bem esse conteúdo para vocês, tá? Mas de maneira geral, a gente pode ler esses gráficos da seguinte maneira. Aqui eu tenho o valor de um fator, né? Por exemplo, o fator A. Aqui eu tenho o fator A mais e aqui eu tenho o fator A menos, certo? O mais é o vermelhinho e o menos é o pretinho. E aqui eu tenho o fator B, que é o nível menos 1 para cá e mais 1 para lá, né? Menos 1, mais 1. Então nós vamos analisar esse gráfico como? Notem que eu não tenho interação entre eles, ou seja, o B ele é sempre melhor no nível menos, independente de A. Independente do valor que A assume. E o A, ele é sempre melhor no nível mais, independente do valor que B assume. Perfeito? Já nesse segundo gráfico aqui, a gente tem já um pequeno efeito de interação, uma leve interação. Ou seja, quando o meu A é vermelhinho, eu utilizar o B1, né, no nível mais, dá uma diferença grande. Quando Quando o B é mais, eu utilizar o A no valor preto aqui, né, na linha preta, o efeito a diferença deles é grande. Quando eu estou trabalhando no B menos, a diferença entre eles já não é tão grande assim. Perfeito? Então a gente consegue ver essa interação. A mesma coisa acontece quando eu tenho a interação leve neste quadrante aqui. Então, quando eu tenho o B, ou quando eu tenho o nível A no preto, não tem diferença eu utilizar o B mais ou o B menos, certo? Então eu utilizo aquele que for mais barato, por exemplo. E quando eu tenho o A no vermelhinho, eu utilizar o B mais é muito melhor do que eu utilizar o B no valor menos. Então esses dois casos aqui, nessas diagonais, eles são exemplos de interação fraca. Eu posso ter também uma interação forte entre as variáveis, que é o que mostra esse meu outro gráfico. Então eu tenho aqui o B, quando o B é menos, eu utilizar o nível vermelho é melhor do que utilizar o nível preto. Agora, quando o meu B é mais, eu utilizar o preto é melhor do que o vermelho. Então muda
a minha análise de qual nível de A eu vou escolher dependendo do meu nível de B. Ok, gente? Então, isso é efeito de interação entre fatores na minha variável resposta. O bom do experimento fatorial completo é que a gente consegue pegar tudo isso daqui, porque a gente faz todas as combinações possíveis, né, de experimentação. Então, nós vamos pegar as interações, nós vamos pegar os fatores. E o experimento fatorial ele é bom também porque eu uso menos rodadas experimentais, né? Eu uso só 2 níveis para cada um. Eu não tenho que fazer uma curva de B, né, com 10 experimentos só para determinar qual que é o efeito de B. Não, eu uso isso daqui e faço aproximações lineares entre eles. Essa que é a grande vantagem da técnica. Eu consigo pegar fatores de interação estimando essas mudanças lineares ali dentro da nossa estratégia. Perfeito? Então, pessoal, para ver se vocês entenderam mesmo, eu queria que vocês lessem aí na apostila e fizessem esse exemplo que a gente colocou para vocês, né? Esse pequeno exercício. Aqui a gente tem, né, a mesma coisa, 2 níveis de velocidade e 2 níveis de avanço, e uma variável resposta que é o acabamento. Eu quero calcular o efeito das interações, os efeitos principais e ver qual que é a melhor receita. Então, deem uma pausa no nosso vídeo aí e façam o exercício. A resposta está na apostila, mas não olhem logo direto, ok?